E aí, hoje vou falar sobre como monitorar o sistema Linux de forma que você consiga ver quando um usuário foi apagado, quando o sistema de arquivos foi acessado, quando um arquivo foi excluído ou criado aqui dentro do sistema Linux. Estou utilizando um Debian, esse Debian é cat/etc OS Release, é um Debian 12 Bookworm. Essa é a versão do Debian que estou utilizando nesse laboratório. Primeira coisa, vamos entender o que é um inode. Um inode está na questão do sistema de arquivos. Ele é um arquivo que tem um inode. Cada arquivo tem um inode contendo metadados sobre o arquivo. Esses metadados dá para ser visto, né, com o comando stat ou o statx. Esse aqui é a documentação no caso aqui é a manset.org. É a documentação do Linux atualizada. Dentro do sistema Linux, você tem uma API. Essa API é chamada de iNotify. A API iNotify ela faz um monitoramento de eventos do sistema de arquivos. O que acontece? É uma API. Muitos programas de monitoramento utilizam essa API. Muitas vezes a pessoa não entende, né? Como que o sistema Linux sabe quando um arquivo foi excluído ou foi criado. Então, é essa API iNotify que avisa o sistema quando um arquivo foi criado ou excluído ou modificado. Dentro de todo o contexto do sistema Linux, essa é uma API que fica rodando ali atrás do sistema, querendo ou não. Se você verificar o arquivo, por exemplo, se você quer ver se foi modificado um arquivo, esse iNotify ele vai avisar. Mas para isso tem que ver os dados do iNotify. Se você não quiser, mesmo assim, ele está mandando os dados, porque é uma API que fica rodando por trás do sistema, querendo ou não. Aqui no caso da documentação do SUSE, temos uma documentação do AIDA. O AIDA é um monitoramento, um programa de monitoramento. O que ele vai fazer? O AIDA ele vai também monitorar uma gama de partes importantes do sistema operacional. No caso aqui, para instalar o AIDA é apt install AIDA, né? AIDE, no sistema, no caso do Debian. Aqui é zipper install AIDE no SUSE. No caso aqui, cada caixa de verificação é importante. Aqui temos as caixas de verificação. O P simboliza o verifica as permissões do arquivo, o inode é do arquivo, ele vai verificar se há links que apontam para um arquivo relevante, enfim, várias e várias verificações que ele faz dentro do sistema. Então, por exemplo, outros programas também utilizam o iNotify. E não sabemos isso. Muitas vezes não sabemos que o iNotify é utilizado por esses sistemas de monitoramento. Um dos programas que utilizam esse iNotify é o File2Ban, porque ele verifica ali dentro do sistema quando o sistema está sendo monitorado ali, na hora que é feito um scan de rede ou é feito uma forma de modificação no sistema, ele vai avisar que foi feita aquela modificação ou aquele monitoramento do File2Ban. E entre outros programas que fazem esse monitoramento. No caso aqui desse vídeo, vou usar o AIDE como exemplo. Mas primeiro, vamos voltar aqui no caso do terminal, demonstrar como funciona o iNotify. Existe um programa chamado iWatch, que é apt install iWatch, iWatch, assim que escreve, -h. Então, aqui tem todas as informações do iWatch. Aqui temos todas as opções que o iWatch monitora. Esse iWatch ele faz esse monitoramento utilizando o iNotify. Então, temos aqui, por exemplo, podemos colocar esses atributos aqui. Access, quando o arquivo foi acessado, modificado, enfim, movido, criado, enfim, todas essas opções que ele vai verificar. Se eu entrar aqui no terminal, fazer um exemplo aqui, iWatch/etc, por exemplo, e ficar monitorando ali, eu vou criar uma pasta lá, makedir/etc pp. Então ele vai dizer que isdir é um diretório in create, foi criado esse em /etc pp, ou seja, ele está monitorando, enviando dados constantemente o que está acontecendo nesse diretório. Vou remover.
menos rf, removendo esse também vai sdir in delete, foi in create, in delete, são esses comandos que ele vai monitorar. Claro, aqui no caso está no padrão. Se eu quiser modificar só o que foi acessado ou o que foi modificado, tem que colocar o menos "e", iwatch menos "e", e a opção é aqui que está listada nesse exemplo aqui. Claro, tem a man, né, que você pode ver todas as opções que ele monitora, o que foi aberto, movido, e, enfim, muitas e muitas, ó, all events. Esse all events, vou colocar ali, todos os eventos que acontecem dentro dessa pasta. Então, novamente, ó, ele vai trazer muito mais informação, porque são todos os eventos do que acontece dentro da pasta em tempo real. É claro que dá para automatizar isso aí, já é automatizado, o próprio iWatch é automatizado. Então, por exemplo, eu vou instalar o rsyslogd, podemos ver direto no tail-f barra var log syslog, daí temos o syslog, que vai ficar monitorando esse tipo de log. Então, vou em vim barra etc iwatch.xml. Aqui podemos colocar um e-mail para enviar em tempo real. No caso aqui, ó, e-mail. Aqui, o e-mail aqui. E também aqui, e-mail. Aqui eu coloquei só um exemplo. É claro que não existe esse e-mail, mas um e-mail real. Claro que tem que fazer testes, verificar se está realmente funcionando no ambiente de produção, obviamente. Então, aqui tem a configuração. Como é um arquivo XML, tem todo um padrão que tem que ser seguido. Abre aqui a configuração, fecha aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, o watchlist aqui também fecha, com contra barra. Enfim, daí ali é path type single syslog on. Daí ele vai mandar para o syslog barra bin. O que acontece, né? O tipo é single, aqui o tipo é recursive, on, em barra etc, recursivo. O que acontece de forma recursiva dentro de barra etc, ele vai enviar para syslog ou também para o e-mail. Aqui exception, libmod, são exemplos, né? Você consegue colocar aqui vários tipos de pastas para ele ficar monitorando. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tail-f barra var log syslog pipe grep barra etc. Então, está monitorando ali no terminal. Ó, eu saí, ó, ele tem uma swap, ó, ele deletou essa swap que fica em memória, né? Ó, ele já deletou e mostrou is deleted. É automático, né? Só porque eu entrei com o vim, ele criou essa swap. É um arquivo de backup mesmo, em tempo real, que o vim cria, como ele é um sistema de texto, né? O vim, ele vai criar um backup na memória, obviamente. Mas, por exemplo, monitorando novamente aqui, vou make a dir barra etc teste. Então, diretório foi criado, iswatch, vou rm-rf, isdelete. Então, ele está monitorando e enviando, né? Claro, bem configurado, tudo configurado para o e-mail, o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Com o IDE agora, mostrando o IDE, que é um sistema também automatizado. Então, apt install IDE, que é esse sistema de monitoramento. Podemos fazer essa verificação. O arquivo que ele vai, no caso ali, vou fechar esse terminal aqui, vim barra etc id.conf. Aqui está esse arquivo. Esse arquivo aqui eu peguei na internet, baixei como um exemplo. Então aqui tem todas os monitoramentos que eles fazem, as regras, as rules. Então P é permissões, I é inode, N é number, como vimos lá na documentação do SUSE. Então todas essas configurações. Temos aqui as variáveis, claro que tem a database in file, que ele vai configurar a database. Lá na documentação do próprio SUSE, ele diz que é melhor modificar essa database, mover ela para um local seguro, para não estar na mesma máquina. Claro, cada um faz do jeito que quiser. O rsyslog também, por exemplo, dá para configurar um servidor de log que é enviado esses logs pela rede para fazer o monitoramento, para os logs não estar na máquina que está sendo monitorada, ou ele fica ali também, mas ele também é enviado para outro servidor. Porque daí, é claro, se o atacante fizer alguma modificação, aquele banco de dados não está ali, nem os logs só estão ali. Está sendo enviado para outra máquina ou um outro servidor. Claro, em ambiente de produção.
Aqui são variáveis, essas variáveis de ambiente que tem essas regras. Então, no caso aqui embaixo, eu coloquei o srbin normal. Normal é essa variável aqui que tem todas essas regras aqui, praticamente todas que estão lá em cima, né? Praticamente todas. Até o SE Linux ele vai verificar. O SE Linux também tem permissões do sistema, caso o sistema tenha o SE Linux instalado e tudo bem configurado, obviamente. Enfim, e aqui ele monitora o /etc e tal. Então, como utiliza basicamente o IDE? O IDE é --init -c para colocar o caminho absoluto da configuração do IDE. IDE.conf. Ele vai fazer a inicialização desse banco de dados. Claro, após configurar todo o sistema, instalar todo o sistema, configurar todo o ambiente e configurar as pastas nesse arquivo que quer ser monitorada. Se você executar da forma padrão que vem o IDE, demora muitos minutos, muito tempo para fazer esse banco de dados. Por isso que eu coloquei só algumas pastas lá. Aqui está, ó, New IDE Database Write, e foi aqui escrito aqui. Então vou mover agora. Eu vou escrever mv aqui, por exemplo. Tem que mover o /var lib id, o new que foi criado, o novo database, para var lib id id.db. Que esse novo database que foi criado é movido para o id.db, que é na mesma pasta, na verdade. Dá para mover para outro servidor, é claro. Então, id dá para mover para outro servidor, de puxar a pasta quando vai fazer a verificação. --check, check, -c. Agora é /etc também, mesma coisa, IDE, ele vai verificar se foi modificado alguma coisa, o que aconteceu. Obviamente não modifiquei nada no momento, vamos ver se vai aparecer alguma modificação ao algo que está diferente. Já fez a análise aqui, como podemos ver, nenhum atributo foi modificado, nada foi modificado. Ó, looks ok, tudo ok, maravilha. Então eu vou fazer o quê? User add testes pswd testes. Então, foi criado um novo usuário, foi colocado uma senha nesse novo usuário e foi modificado. Ou seja, arquivos são modificados no sistema. /etc shadow, /etc group, /etc passwd. Então, novamente, id -check -c, /etc id.conf. O que vai acontecer? Agora vai aparecer, obviamente, que foi modificados vários arquivos no sistema. Está aí todos os dados. O ID também está aqui. O shadow está aqui. A hora que foi modificado. O que aconteceu. Se subirmos lá em cima, aqui estão os arquivos que foi modificado. Então, dá para saber que foi criado novo usuário. Alguma coisa aconteceu em /etc shadow, que sabemos que ali reside as hashes do sistema. Então, sabemos que alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu nesse sistema para que foi modificado essas pastas, que são arquivos importantíssimos no sistema. Por exemplo, eu vou criar aqui makeadir /etc teste, novamente aqui testes em /etc, que está sendo monitorado. E vou criar um arquivo dentro de /etc testes oculto. E daí eu vou novamente fazer um check. Feita novamente a verificação, ó, podemos ver que foi criado, ó, novas entradas foram adicionadas, foi criado um diretório, etc testes, e dentro desse etc testes foi criado o oculto. Então, realmente o IDE funciona muito bem. É claro que dá para ficar monitorando, verificando, ou, claro, se a própria máquina da pessoa, se a pessoa faz um hardening no sistema, configura e depois faz a verificação, como estou falando aqui agora, volta e meia faz a verificação, verifica o rsyslog, ou manda para outra máquina, ou talvez até uma máquina virtual, não se sabe, dá para fazer um ambiente para ficar monitorando o sistema, claro, no ambiente de produção vai ter servidores rodando, ou numa nuvem, enfim, um virtual private server, para ficar monitorando isso aí. É claro, dá para fazer várias e várias configurações e modificações. Se acessarmos, por exemplo, o IDE -h, podemos ver muitas outras configurações. -i, que é o init. Aqui no caso, -c check. Claro que muitas vezes tem que colocar o caminho absoluto, -c /etc id.conf. Senão não funciona, às vezes dá um erro. Para atualizar o banco de dados, depois de fazer uma modificação, tem o update também. Tem o update e, novamente, tem que fazer lá a troca do banco de dados em /var, onde está ali
é em /var lib id.db, que fica aqui os novos databases.new, com esse .new aqui como extensão do arquivo. Então, basicamente, o vídeo era esse. Se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais.